cheio de religiosidade, Pai. Acostumados a estar aqui, Senhor, mas que nosso coração esteja rasgado diante do Teu altar, Pai, para se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Que hoje viemos prestar ao Senhor um culto, Deus, de verdade, um culto sincero, prestar a Deus um culto que realmente exponha a nossa vida, o nosso coração. Ó Deus, recebe nesse dia, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão. Somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu favor, pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, que sempre nos cerca, que sempre, Senhor, está ao nosso redor. Nós vemos isso no dia a dia, Deus, no livramento que o Senhor nos dá, na bênção, ó Deus, que não cessa, nem de dia nem de noite, pois mesmo dormindo o Senhor vela por nós. O Senhor está ali guardando, colocando os Teus anjos ao nosso redor, Deus, pois Tu és um Deus zeloso, um Deus cuidador. E eu quero, Pai, nesse dia, Senhor, Te louvar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, com todas as minhas forças, ó Deus. E Tu recebas, ó Pai, o mais sincero louvor dos nossos lábios. Em nome de Jesus, abre o céu sobre nós e traz, ó Deus, a Tua graça, o Teu favor aqui. Que a Tua unção fresca, Senhor, seja derramada sobre nossas cabeças. Em nome de Jesus, dê um aplauso à maravilha. Quantos estão esperando a volta do Senhor Jesus? Amém. A palavra nos dá sinais, ela nos diz que as ações do mundo verão o Filho do Homem. E Ele virá. Ele irá chegar nas nuvens do céu e todo homem verá. Amém? Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante dele. E Ele virá com poder e grande glória. Amém.
falou com ele hoje? Continue rendendo graças ao Senhor, para que você tenha uma visão mais nítida do teu Pai, uma comunhão mais sincera com o Senhor, para que o Senhor possa te revelar o mais íntimo que está no coração dele. Porque o Espírito Santo faz assim conosco. Quando Deus criou todas as coisas, Ele se agradou de tudo aquilo que Ele fez. E Ele se agrada de nós. Ele se agrada de cada um de nós. Espírito Santo, manifesta o teu poder neste lugar, Senhor. Vem com tua nuvem de glória, vem com o teu incenso, Senhor. Nós queremos ter o teu cheiro, nós queremos ter o teu perfume e a tua fragrância, Senhor. Derrama sobre nós, nós queremos derramar sobre ti também, Senhor. A mais profunda adoração. Que nós não viemos estar aqui, Senhor, falando por falar, mas que nós vamos sentir, Senhor, tudo que cada canção está falando, está dizendo, Senhor, nós vamos viver ela por dentro. E assim nós queremos caminhar contigo, Senhor. Queremos, Senhor, permanecer firmes e inabaláveis na tua presença, em nome de Jesus.
orar, Deus. Abençoa, Deus, a tua igreja que hoje traz seus dízimos, traz suas ofertas. Traz, ó Deus, a casa do tesouro, para que haja mantimento, Senhor, na tua casa, Pai. Nós somos essa sociedade com o Senhor, Deus. Investimos, ó Deus, esses 10%, Pai. Nós queremos, ó Deus, que a tua bênção, Pai, a tua prosperidade seja derramada sobre o que ficar, ó Deus, nas nossas mãos. Senhor, multiplica. Senhor, faz prosperar, ó Deus, esse dinheiro. Senhor, aquilo que nós temos investido ainda é tão pouco, Deus. Só nos pede 10%. Sócio nenhum pede 10%. Mas o Senhor é fiel. E o Senhor, Deus, quer nos ver prosperar nessa terra. O Senhor tem muito para abençoar a tua igreja. E o Senhor quer dar mais, ó Deus, bênçãos à tua igreja. Mas nós precisamos obedecer. Nós não vamos ser abençoados se não obedecermos. Por isso estamos aqui, Deus, fazendo a nossa parte, que é obedecer e trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, que a tua mão, ó Deus, seja estendida e não se recolha. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, os nossos olhos vejam, ó Pai, as tuas bênçãos, os teus benefícios sobre nós. E venhamos testemunhar, ó Deus, os teus grandes feitos. Em nome de Jesus, santifica cada dizimista, cada ofertante, seu dízimo e sua oferta, para a glória do teu nome. A igreja diga amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém. Amém. Tem alguém que quer dar testemunho aqui? Não, milagre não. É milagre mesmo. Tem alguém que quer contar algum milagre na sua vida que Deus fez? Ninguém. Deus está fazendo nada, irmão. Todo dia Deus faz um milagre na tua vida, na minha vida. Mas tem alguém que quer 2 minutinhos para dar um testemunho? Porque depois eu começar a pregar, não vai ter mais testemunho, não. E esse congestionamento ali atrás, ali, ó. Então, irmãos, agora você vai aquietar o teu coração. Esquece quem está aí do teu lado, atrás de você. Não converse mais com ninguém, que você vai dar toda a atenção agora para a palavra de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém! Queria que você abrisse a tua palavra em Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Anota aí, irmã Ritinha. Juízes, capítulo 1 até o 7. Amém ou misericórdia? Amém. Loura, achou? Loura está procurando o livro. Daqui para o final do mundo você acha, meu filho. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entregarei a terra nas mãos dessa tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra quem, irmãos? Os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas ele os perseguiu
viram e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem havia sido cortado os polegares das mãos e os pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu, e o levaram a Jerusalém, onde morreu. Fechem os teus olhos, irmãos. Senhor Deus poderoso, que foi adorado, que é adorado, que sempre será adorado nessa igreja. Nós cantamos aqui louvores, dizendo o quão maravilhoso Tu és, quão adorado Tu és nesse lugar. Nós entoamos louvores de adoração, de culto, de rendição, de engrandecimento ao Teu poderoso nome, Senhor. Nós queremos, meu Pai, nesse momento, Deus, nos debruçarmos diante da Tua poderosa palavra. Nós queremos nos alimentar, Deus, espiritualmente dessa palavra nessa manhã, meu Pai, que é o alimento, Senhor, que o Senhor nos proporciona. Então eu te peço, Deus, me usa como instrumento nas Tuas mãos, meu Pai. Deus, que os Teus lábios venham ser usados pelo Teu Espírito, meu Deus, e que eu venha diminuir nesse altar, para que Teu Espírito venha aparecer, para que Teu Espírito Santo fale à Tua igreja, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir, Deus, esse alimento que vem do alto. Oh Senhor, que seja uma palavra rima aos nossos corações, meu Pai. Acampa os Teus anjos ao redor dessa igreja, meu Pai, com suas espadas desembainhadas, Senhor, com suas espadas flamejantes, meu Pai, guardando esse lugar, guardando a nossa casa, guardando quem ficou lá. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode acertar, irmão. Irmãos, quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Eu intitulei a palavra de hoje, olha aqui para mim: a destruição não começa quando a pessoa cai. Quando você vê uma notícia de uma tragédia, ela não é a notícia que demonstra o início daquela tragédia. A tragédia, ela veio seguida de acontecimentos. É ou não é, irmão? Você tem uma visão de algo que já está acontecendo, mas antes de estar acontecendo, aconteceu muita coisa até acontecer aquilo que aconteceu. Gostou aí, irmão? Depois eu vou ver no vídeo, foi o que eu falei, que eu não entendi nada. Então, irmãos, a gente vê 7 versículos aqui depois da morte de Josué, aonde o povo precisava seguir em frente. A Bíblia diz que Josué foi um homem de guerra, um guerreiro, um homem que, depois da morte do seu grande líder, que era Moisés, Josué tinha que levar o povo às conquistas. E quando Josué morre, que não tem mais um líder ali, o que é que o povo fala às tribos? Direcionamento. E eles perguntam: Senhor, o que nós temos que fazer? Qual a primeira tribo? Qual é o procedimento que agrade o Senhor? Porque, irmão, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para agradar o nosso Deus. Você não tem que fazer para agradar o teu vizinho, o teu patrão. É o nosso Deus. Eu estava vendo a história de Daniel ontem, e é tremendo aquilo ali. Quando aqueles 3 amigos de Daniel tinham que se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor, e a Bíblia diz que eles ficaram em pé. Quando Daniel e seus amigos chegaram na corte, diante das iguarias, diante de alimentos maravilhosos, imagina quantos alimentos gostosos, só que eram todos consagrados a rei. O que é que eles fizeram? Nós não vamos comer alimentos consagrados aos deuses, porque o nosso Deus é o Senhor. E eles pegaram alimentos, frutas, a Paulinha está bem lá, né, Paulinha? Só coisa verde lá, fruta, verdura. E a Bíblia diz que eles ficaram mais saudáveis, mais fortes do que aqueles homens que tinham se alimentado. Então, irmãos,
O alimento de Deus é para mim e para você. Então, a gente vê eles ouvindo a orientação de Deus. E Deus diz: primeiro vai a tribo de Judá. A tribo de Judá vai destruir os cananeus. Irmãos, os cananeus, quando a Bíblia diz, é um dos povos que Deus disse para o povo de Israel: olha, destruam todo mundo. Destrói homem, mata mulher, mata criança, mata tudo. Esses cananeus, eles eram povos perversos. Deus não disse isso para outras nações. Esses cananeus, eles sacrificavam seus filhos a Moloque. Eles eram das piores pessoas. A gente vê hoje tanta gente ruim, tanto crime, mas esse povo aqui era um povo perverso. E a Bíblia fala aqui, a gente viu lá no versículo 7 falando sobre um rei. Mas Israel e Judá tiveram reis muito ruins, muito maus. A Bíblia enumera os 4 piores reis que Judá e Israel tiveram: Manassés, Acabe, Acás e Jeroboão. Foram os 4 piores. Por quê? Porque os 4 direcionaram o povo à idolatria. E quando faz isso, tira esse povo da presença de Deus. O que foi que Jeroboão fez? Olha aqui para mim, irmão. Depois da divisão das tribos com Roboão, o filho de Salomão, que Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2, Benjamim e Judá, para que aquele povo de Jeroboão não subisse a Jerusalém para adorar a Deus, ele pegou ali as cidades de Dan e começou a espalhar altares de ouro, para que o povo, ao invés de ir para lá, ele, com medo daquele povo se juntar a Roboão, ele começou a erguer altares de idolatria, e o povo tinha que adorar ali. Então, irmãos, isso deixava Deus muito enfurecido. Mas a Bíblia diz aqui que em Judá o pior rei foi Manassés. E Manassés é citado por fazer o povo pecar de maneira pior do que as nações pagãs que Deus havia mandado expulsar. Deus disse: expulsem os cananeus, expulsem tal povo. E o povo de Deus: não deixe eles aí. E Deus uma hora disse: vocês querem ficar? Então deixa. Eles vão ser o motivo da destruição de vocês. Irmãos, quando Deus diz alguma coisa para mim e para você, a gente tem que só obedecer. Não tem que questionar, não tem que levantar argumento. Mas, Senhor, contudo, porém, todavia, não, irmão, só faz. Só faz. Vocês ouviram um sonho que eu não tenho mais vontade às vezes de postar as coisas no grupo que o pessoal não vê. Vocês ouviram o sonho no grupo lá? Então, irmãos, Deus está conosco. E assim como você e eu somos pais, a gente quer que nossos filhos obedeçam. Eu disse hoje, quando eu ia sair de casa: Caleb, pega esse carregador lá em cima pro papai. Quando eu olhei para trás, o Caleb já tinha corrido para subir. Alegra o nosso coração saber que os filhos obedecem, né, Marquinhos? E será que a gente está alegrando o coração do nosso Deus, irmãos? Então Manassés, ele reconstruiu altares idólatras, sacrificou o próprio filho para esses altares idólatras, consultou adivinhos, colocou um ídolo no templo de Jerusalém. A revolta dos macabeus aconteceu porque quiseram colocar ídolos dentro do templo, e o povo se revoltou, matou todo mundo e tirou aqueles ídolos, porque era uma ofensa ao Deus de Israel. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Então esse foi o pior rei de Judá. Aí do outro lado nós temos o pior rei de Israel, que era quem? Acabe. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Era um barriga branca. Você sabe o que é barriga branca? Hein?
Ele fazia tudo que a mulher queria e mandava, irmão. Não que seja ruim, eu faço tudo que a mulher quer. Não faço tudo porque eu não sou barriga branca. Mas aquele homem, eu quero um campo de Nabote. Eu quero aquela vinha, eu quero aquilo ali. Aí Jezabel chega a ver o Acabe chorando, feito uma criança. O que foi, Acabe? Eu quero o campo de Nabote. Ela, depois eu vou pegar o campo de Nabote para você. Foi lá e pegou o campo de Nabote para ele. Ele ficou todo felizinho, o barriga branca. Só que ele era rei. E a Bíblia diz que ele institucionalizou a adoração a Baal. Alguém vê hoje falando de Baal? Alguém vê uma casa de Baal hoje? O que a gente entende quando fala de ídolos é que o ser humano quer seus ídolos e eles mantêm esses ídolos. O Egito tinha o maior panteão de deuses da época. Cada deus é responsável por alguma coisa. E hoje ninguém ouve falar desses deuses, porque são os homens que levantam, os homens que mantêm a história e os homens que mantêm a adoração. É os homens que mantêm esses deuses com Deus minúsculos de pé. Vocês estão entendendo, irmão? O homem que mantém a adoração, a idolatria de pé. Quando não tem ninguém para adorar, não existe Deus que não seja o nosso Deus. Então os homens levantam os seus deuses e os homens mantêm esses deuses de pé. Então ele perseguiu profetas. Ele foi omisso no caso de corrupção. E um dos casos mais graves foi o caso de Nabote. Ele matou Nabote para conseguir a vinha. E aí, irmãos, depois de dar essa breve introdução, a gente vai entrar no tema, no texto. Que a Bíblia diz aqui, quando você está lendo a Bíblia, tu às vezes, tem gente que diz assim, eu li a Bíblia 30 vezes, eu li a Bíblia 5 vezes, e você passa só ali no automático. Vocês já viram no tempo do Yom Kippur, como é que os judeus leem a Bíblia? É tão rápido assim, eu não consigo. Às vezes eu coloco para ver, eles ficam aqui parados, fazendo assim, lendo, e aquele negócio tão rápido. Sabe quando às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não para analisar e ver o que está acontecendo? Nessa situação aqui, a Bíblia diz que tinha um rei aqui na Bíblia, que ele fazia algo muito pior do que matar os seus inimigos. O relato, ele é breve, é praticamente um versículo, como a gente leu aqui no versículo 7. Mas a gente pode ver e tirar, irmãos, várias lições dessa situação aqui, desse rei chamado Adoni-Bezeque. E ele usava uma estratégia cruel. Eu vi esses dias, esses anos na verdade, vocês conhecem o Fernandinho Beiramar? Já ouvi falar, né? Está ali na cadeia, está ali na prisão de segurança máxima, e você vê aquele homem lúcido, parece um filósofo falando, um homem de eloquência, quando ele dá as suas entrevistas. Mas aquele homem é extremamente perverso, extremamente temido. Tem um áudio a respeito do Fernandinho Beiramar que mostra os seus comparsas torturando um homem que tinha, sem nem saber, se envolvido com a mulher do Fernandinho Beiramar. Que esses caras têm muitas mulheres, vocês sabem, né? Irmãos, eles cortaram o pé do homem, os 2 pés do homem. E no áudio, o Fernandinho Beiramar dizendo, agora começa a andar. E ele andando em cima dos cotões dos pés. E ele dizendo assim, seu Fernandinho Beiramar, não consigo não. Eu não consigo. E ele dizendo, não consegue não. Ele, não, está doendo muito, eu não consigo. Vai, faz ele andar aí, dizendo para os comparsas. Ele, estou sentindo muita dor. Aí ele, pois eu vou te mandar para casa.
Ele, não, o senhor quer mandar para casa? Manda um táxi aí para me levar. Pode me levar desse jeito que eu estou aqui mesmo. Me entrega para minha mãe. E o homem achando, dizendo as instruções, eu moro em tal canto. Ele, tá certo, Fernandinho, tá certo. Pois, gente, manda ele aí para casa. Foi fuzilar o homem. Mas você está entendendo, irmão? Como a gente tem gente perversa hoje, eu sigo 2 canais no YouTube, Psicologia Criminal e Doutor Insanidade, que é Insanity, que é americano. E lá a gente vê por dentro o que aconteceu nos crimes, porque eles vão ver os relatos da polícia, o relato das vítimas, imagens reais dos acontecimentos, o relato da pessoa que comete os crimes, a mente dela. Então, quando a gente começa a se aprofundar na mente de criminosos, a gente vê o quão doentes essas pessoas são, irmãos. E esse homem aqui, ele era uma pessoa que usava da estratégia para ser maldoso. A estratégia dele, de Adoni-Bezeque, é usada nos dias de hoje por quem não quer matar de uma vez, mas quer matar aos poucos. Quer matar com sofrimento. Ele não tirava a vida dos reis logo de cara, eu vou matar, eu vou resolver e acabou-se. Ele usava uma estratégia de exercer domínio. Você vê que quando ele era capturado, ele falou: esses que eu tinha domínio comiam das migalhas que caíam da minha mesa, porque estavam sob o domínio dele. Ele tirava algo que ele julgava ser mais valioso do que a vida dos seus inimigos. Ele tirava a capacidade de reagir. Quando capturam um crocodilo, um jacaré, um alligator, seja aqueles animais grandões, o que é que eles fazem? Qual é a arma principal daqueles animais? A boca. Se ele morder ali, meu Deus, ele começa a girar até arrancar. O que é que eles fazem? Eles botam uma fita poderosa para fechar a boca do animal. O animal fica sem poder de reação. Ele só pode ficar ali parado, ele não pode fazer mais nada. Irmãos, é uma estratégia que o diabo tenta usar contra eu, contra mim e contra você. Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe que toda hora a gente pode ativar a mão de Deus lá no céu e mover a mão de Deus no céu através da nossa oração. O que é que ele faz? Tenta neutralizar essa arma. Quantos aqui oraram hoje? A Tati perguntou: quantos aqui oraram hoje? Amém, amém, irmão. Quantos aqui se alimentaram? Passa 3 dias sem comer, 5 dias sem comer, 1 mês sem comer. As pessoas passam sem orar, sem entrar na presença de Deus. Como é que está a vida espiritual dessa figura? Então, irmãos, o nome dele era Adoni-Bezeque. Diga comigo, Adoni-Bezeque. Segundo o relato, ele mesmo disse ter subjugado e mutilado 70 reis. A gente leu aqui, ó. Então Adoni-Bezeque disse 70 reis a quem havia sido cortado o quê? Polegar e o quê? O dedo dos pés, o dedão. Ele era um homem de guerra. Os reis, como Davi, como esse rei aqui, era um homem de guerra. Então, ao invés de matar, porque resolvia logo o problema, ele ia lá, cortava o polegar e cortava o dedão do pé. Aí vamos lá para os polegares da mão. Eu fui visitar um site chamado Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão. E nesse site diz que entre os 5 dedos que você tem, fala assim, ó, quem tem 5 dedos? Glória a Deus. Se fosse perguntar para o Lula, eu ia falar assim, ó, 5 dedos. Entre os 5 dedos da mão, o polegar ocupa uma posição singular principal.
Sabe por que tu não sente falta do polegar? Porque tu tem ele. Sua posição dá capacidade de oposição. Você percebe que com o polegar você consegue fazer pinças, você consegue se comunicar com os outros 4 dedos com o polegar. Ele tem essa capacidade, tem a possibilidade de tocar os outros dedos, eles permitem realizar movimentos finos e precisos que marcam a evolução humana. Um simples dedinho. Irmãos, Deus fez tudo com perfeição. Posso ouvir um amém? Por mais que a gente não possa ser perfeito, é um nariz grande, a orelha grande, não interessa, irmão. Eu era chamado de topodídio. O pessoal, eu tenho um nariz grande, né? O pessoal dizia, viu, presidente, que eu respirasse pouco quando eu estivesse perto deles, porque eu estava subindo muito ar. Lá eu respirei um pouco menos. Teve um dia que eu fiquei tão chateado, lembra, mãe? Eu voltei para casa, eu quero fazer a cirurgia. Me tranquei no banheiro, eu só vou sair do banheiro quando você lembra, mãe? Quando você disser que eu vou fazer a cirurgia do meu nariz. Cada um tem uns defeitos, né? Que a gente não gosta, né, irmão? Eu não estou mais nem aí, ainda bem que eu não fiz. Eu vi a cirurgia que o pastor Ari fez no nariz dele, passou um tempo para se recuperar. Deixa que estou te vendo. Foi uma queda, irmão, isso aqui, ó. Eu brincando lá em casa, no Pio 12, e o pai com as pernas cruzadas assim, sentado, tinha um vaso. Eu correndo pulava perto do pai, pulava. Teve hora que eu pulei, tropecei, até quebrou o nariz no jarro. Aí quebrou. Quebrado até hoje. Então, irmãos, cada coisa que Deus fez tem sua função. Você está engolindo a tua saliva aí de boa, tu está se alimentando. Tem um órgão que eu estava vendo esses dias, é automático aqui. Quando o alimento vem, ele abre. Quando o alimento desce, ele fecha. Quando você engole a saliva, ele abre. Tudo automático. Durando quantos anos, irmão? 100 anos aqui da irmã já tem. E por aí vai. E tudo funcionando, nem viu, Viola? Tudo funcionando de forma perfeita. Então Deus fez tudo perfeito. O polegar não impulsionou avanços, não apenas impulsionou avanços tecnológicos na história, mas também se mantém fundamental para autonomias na atividade cotidiana. Olha aqui como é que eu estou segurando esse microfone. Estou apoiando meu polegar. Tu vai segurar tua bichinha para fazer a comida, tu tem que ter o apoio. Tudo a gente apoia com o polegar, né, missionário? O missionário vai pegar, né, pessoal? Como é que o missionário vai fazer para rebocar a parede assim, ó? Tudo a gente precisa. É incrível como a gente só vai sentir falta se perder. Aí se perder, você vai fazer o quê? Se adaptar àquela perda. Então, o polegar da mão, segundo esse site que eu pesquisei, ele corresponde a 40 a 50% da funcionalidade da tua mão. Você já pensou nisso? Como é importante ter o polegar? Agradeça a Deus, Senhor, obrigado pelo meu polegar. Obrigado por ele estar aqui. Agradeça a Deus pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu esposo maravilhoso, pela tua esposa maravilhosa. Aí a gente vai, irmãos, para os dedões dos pés. Dedão. Claro que eu não vou pedir para você ficar em pé, mas o dedão é o mais importante. Ele é o principal responsável pela propulsão do corpo ao caminhar, ao correr e ao você pular, saltar. Eu estou de pé aqui, eu estou me equilibrando no meu dedão. Porque senão você perde o equilíbrio. Ele é o principal responsável pela propulsão do corpo, junto com o calcanhar. E o dedo mindinho, ele compõe um tripé fundamental e responsável por garantir a estabilidade e o equilíbrio do teu corpo. Não é só do teu pé. Toda a estrutura corporal está apoiada e equilibrada num dedão. Tem um dedão desse tamanho. Tem uns que é menorzinho, mas ele dá um equilíbrio certinho. Você consegue entender, irmãos? Você vê numa igreja dessa, cada um é responsável por alguma coisa. A gente está aqui nesse altar, eu toco bateria aqui por enquanto.
cada um aqui, ó, com sua função e fazendo com que a igreja ela continue caminhando. Você chega aqui nessa igreja, está tudo arrumadinho, tá? Às vezes não está tão arrumadinho, não. Mas tem alguém para fazer isso. Eu passei 3 dias vindo para a igreja semana passada para limpar esse ar-condicionado. Você está sentindo um arzinho bom aí, tá? Você estava antes sentindo um arzinho com poeira, tá? Tinha tanta poeira, tanta sujeira. Mas cada coisa tem a sua funcionalidade, cada pessoa tem a sua função. E a função do dedão é essa: dar equilíbrio e função ao trabalho, e ele faz com que tenha uma perfeita anatomia dos pés. Pois bem, falando tudo isso do polegar e do dedão, voltando aqui para o tema da nossa ministração, qual foi o motivo então que esse rei resolveu arrancar os dedos da mão, o dedo da mão e o dedo do pé? Sem os polegares dos dedos, eles não conseguiriam mais segurar o que, irmão? A espada. Eles não conseguiriam segurar mais uma lança. Eles não conseguiam segurar mais um arco. Ou seja, eles não tinham mais confiança e nem mais a capacidade de revidar. O diabo olha para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. E para o corpo funcionar tem que tudo estar em perfeito estado. Se tu tem um teuzinho com problema, já afeta o corpo todo. Tu tem dor nos rins, né, missionário? Tu chegou aqui quarta-feira, né? Você já fica meio abalado. Tu sente uma dor no estômago, tu sente uma dor de cabeça, seja qualquer dor que afete o teu corpo, vai abalar toda a estrutura corporal, tudo, até a sua mente. Então, esse homem, Adoni-Bezeque, ele agia exatamente para desestabilizar. Ele não queria matar, ele queria desestabilizar e colocar sob o seu domínio. Tem pessoas que são assim. Então, sem os dedões dos pés, eles não podiam andar normal. Eles perdiam o equilíbrio até para lutar e para fugir. Então, eles estavam ali à disposição daquele rei sempre. Eles não conseguiriam revidar, não conseguiriam juntar oposição para ele. Então, isso tudo, irmãos, agindo na mente do inimigo. A nossa força não é nossa. Olha para mim. Quando está falando aqui de dedão da mão, dedão do pé, a gente tem que entender o seguinte: a nossa força vem do Senhor. Não é por algo que nós fazemos, a Bíblia diz que não é por obras. Não, a salvação recaiu sobre nós não foi porque nós merecemos. Foi por pura misericórdia do nosso Deus. Então, irmãos, tudo que nós temos na nossa vida, tudo que você conquistou até hoje, foi o Senhor que permitiu você conquistar. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o diabo, ele pode tentar de todas as formas nos destruir. Ele só vai, olha aqui para mim, ele só vai até onde Deus permite. O diabo só vai até onde Deus permite. Tem uma linha que o diabo não pode cruzar. E a maior prova disso está na vida de Jó, quando ele pediu praticamente permissão a Deus. Porque quando ele colocou a situação de Jó, Deus falou: você viu meu servo Jó? E ele começou a fazer as acusações. Lembra que Jesus falou assim, ó, Pedro, tu se liga, porque Satanás pediu para te peneirar. E o que é que Jesus falou? O que eu posso fazer é orar por você. Irmãos, a gente vai passar por provas. Posso ouvir um amém? Amém. Tribulação, dificuldade. O diabo vai querer arrancar teu dedo do pé, teu dedo da mão, arrancar teus braços, vai querer arrancar tudo teu. Estou falando espiritualmente, irmão. Mas ele só vai tirar alguma coisa se Deus permitir, porque a tua vida e a minha vida estão nos braços do Senhor. Amém. A nossa vida pertence ao nosso Deus. Tem pessoas
Quantos são livres aqui? 3 pessoas livres do pecado aqui, irmão. Amém. Nós somos livres. Amém. Mas enquanto nós somos livres hoje, tem pessoas que são escravas do pecado, que vivem sob o jugo do pecado. As pessoas acham que estão livres, pode fazer o que quiser. Eu tenho minha liberdade, eu posso pecar, eu posso adulterar, eu posso fornicar, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser, a vida é minha. Só que elas não têm o poder. Você sabia que os milionários, os bilionários, eles fazem de tudo, eles estão fazendo estudos há muito tempo para poder transportar uma vida para outro corpo. Vocês sabiam disso? É claro que não vão conseguir, mas eles tentam de todas as formas fugir da morte. Mas tem alguma coisa implacável, é a morte, né, irmão? Quando o dia chega, a não ser que Deus queira prorrogar, chegou e se estabeleceu. A Bíblia disse que quando Jesus, nos 3 dias ali, Jesus não ficou ali deitado naquele sepulcro, naquele túmulo. Ele foi trabalhar esses 3 dias. Enquanto que os mortos, eles chegam pelo umbral, por uma caminhada para chegar no lugar dos mortos, Jesus foi por outro caminho anunciar a sua vitória sobre o império das trevas. Jesus não ficou paradinho, deitadinho ali naquele túmulo. Jesus estava anunciando a vitória. E a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus pegou ele estava com as chaves da morte do inferno. Não é que o diabo tinha chave de coisa nenhuma. Você está entendendo, irmãos? Todo o poder está sobre o nosso Deus. Amém. O pessoal gosta de dizer que o inferno do diabo não, ali vai ser um lugar de pena eterna para ele. O lago de fogo com enxofre vai ser um lugar de destruição eterna. Aí a gente vê, não, mas Deus, eu vi esses dias a pessoa dizendo, não, mas Deus, Ele é justiça, mas Ele é muito misericordioso, Ele vai dar uma oportunidade lá no purgatório. Meu Deus, onde é que tu viu isso na Bíblia, criatura? Não sai da Bíblia, não. Irmão, o missionário estava até pregando quarta-feira aqui. Não sai da Bíblia, irmão. Não sai do que está aqui na palavra de Deus, porque vira heresia. Aí você está se encaminhando para uma coisa que é desconhecida, que não faz parte daquilo que Deus quer para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Então, irmãos, hoje não é diferente. Hoje acontece a mesma coisa. Assim como o Adoni Bezerra, que barbarizava, aterrorizava, hoje se faz crimes hediondos de todas as naturezas. O que tem homem que a gente vê, um homem esfaqueou a mulher. Irmãos, tu vai ver como é que... Você já viu alguém esfaqueando o outro? Não veja não, que é cruel. Tem crimes cruéis assim, que a gente nem imagina. A gente só escuta a notícia. Aconteceu isso, isso e aquilo. Quando você vai ver, você fica chocado, porque não faz parte da nossa vida. Então ele não matava os reis, ele mantinha eles vivos, mas totalmente incapazes de reagir. É como se ele colocasse uma coleira, e uma vez na coleira, só pode ir aonde o dono que está guiando aquela coleira permite. Quando eu saio com o meu cachorro, raramente eu saio, porque é tanta confusão quando eu saio com ele, que se juntam os cachorros, parece que eles sentem, né? E vem uns pequenos, sai daqui, segurando o Iron aqui, ó. A Dani não tem coragem, porque eu acho que ele arrasta a Dani. Mas ele só pode ir onde eu quiser, eu não é. Ele fazia isso. O diabo usa dessa mesma estratégia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo.
Pois o que perdoei só é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que o que? Satanás não encontre vantagem sobre vocês, pois não ignoramos quais são as intenções dele. O diabo não pode ter vantagem na nossa vida. Um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural que tem o objetivo de causar dor, e ele tem prazer de nos tornar cegos, tolos e miseráveis eternamente. Quando você vai ver o lado de Satanás, o nosso lado é dizer que Jesus venceu o diabo na cruz. Amém ou não amém? Quando você escuta o lado do diabo, ele conta vitória sobre Jesus na cruz. É o contrário. Ele embute na cabeça dos seguidores, daqueles que estão ali, dos seus adeptos, de que ele venceu e humilhou Jesus ali na cruz do Calvário. O outro lado da moeda que ele conta é a vantagem. E a gente sabe que não foi isso. A Bíblia identifica ele como um grande dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás, sedutor, o príncipe desse mundo e o Deus desse século. Mas todos esses nomes, todas essas nomenclaturas foram derrotadas na cruz do Calvário. E eu e você devemos pregar isso em todos os lugares. Se alguém vir dizer que o diabo venceu Jesus na cruz, tu mostra aqui, ó, Apocalipse 12, 9, 10, e começa a mostrar que a Bíblia diz: Deus humilhou, Jesus humilhou publicamente esses demônios, esses espíritos, esses anjos caídos foram humilhados ali naquela cruz do Calvário. Amém ou não amém? Então, irmãos, ele é o nosso adversário. Ele anda ao derredor como um leão, procurando rugir a quem estiver à disposição. Olha para mim, irmão, fecha os olhos não. Deixa só a Tati fechar os olhos aí. 1 Pedro 5, 8 diz: ele é o nosso adversário, está ao nosso derredor. Você sabia quando um leão, quando vão no safari, se você estiver naqueles carros, tem uns carros, né, que você vai no safari, aqueles jeep grandes e tal, você não pode colocar o pé fora do jeep, se separar daquele carro, porque o leão, ele vê ele vê como se fosse um animal muito grande ali, todo junto. Então quando você se separa do carro, você sai aqui, o carro aqui, ele, opa, é uma pessoa, ele vai para cima. Você sabia disso? Eu vi também um rapaz contando um relato que ele foi no safari, só que eles não iam num carro, eles iam numa fila indiana, um atrás do outro, e eles ficavam todos juntos assim, não podia se separar. Aí ele imaginou assim: não, o guia com certeza está com uma arma para nos defender. Quando ele olhou, o guia estava com um pedaço de pau. Ele, meu Jesus, e agora? O guia falou: olha, não saiam da fila, fiquem todo mundo na fila, porque os animais pensam que é uma coisa só. E ele pensou assim: meu Deus, tem um estudo que diz que o ser humano tem 5 minutos de burrice por dia. Você sabia disso? 5 minutos dá uma burrice e faz uma burrada. Aí ele pensou: se der uns 5 minutos sem alguém querer sair, estava perdido. Então, irmãos, o diabo, ele quer essas pessoas que estão desgarradas do rebanho, que estão soltas. Pega na mão do teu irmão aí, ó. Pega aí. Estamos juntos, estamos firmes, irmãos. Juntos. Diga, fala para o irmão: estamos juntos. Juntos, irmãos. E o caso de Jó 2,6 diz assim: diz o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Satanás não tinha autorização para tocar na vida de Jó, mas tinha autorização de Deus para tirar o que Jó tinha. Então, irmãos, aquilo que é teu,
aquilo que você recebeu de Deus pertence a Ele. Você veio para esse mundo aqui trazendo um monte de roupa no teu guarda-roupa, né, irmão? Não trouxe nada. Um homem muito milionário, bilionário, ele teve ali a partilha e foi perguntado para a pessoa que estava fazendo a partilha, mas ele vai deixar tudo? Aí a pessoa olhou assim, como assim vai deixar tudo? Como é que eu vou colocar tudo dentro do caixão? Como é que eu vou colocar um apartamento dentro do caixão? Colocar empresas dentro do caixão? Irmão, tudo que a gente conquistou foi para cá, tudo vai ficar. A gente não vai levar nada. E o diabo coloca na mente das pessoas que pode dar tudo. Ele dá por 7 anos, dá por 10 anos, e a pessoa perde a vida dela eternamente. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel ali esperando o Messias, o Salvador, para destruir os romanos, para arrebentar com tudo, veio Jesus. Jesus disse que eu vos dou vida eterna. Não é para cá. Nós somos forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, irmão. Amém, amém. Então, para que a gente vai se encantar com esse mundo? Está lá o diabo oferecendo para Jesus: eu te ofereço os reinos desse mundo. Falando para o Criador de todas as coisas que oferece o reino desse mundo. Irmãos, a nossa vida pertence ao nosso Deus. Amém, amém. Então, para terminar, nos dias de hoje, tem gente vivendo exatamente assim nos dias de hoje, respirando, indo trabalhar, se relacionando com outras pessoas, estão nas redes sociais postando melhores fotos, os vídeos mais fictícios que elas podem produzir, totalmente fora da sua realidade. Tem pessoas na igreja que dão um péssimo exemplo nas redes sociais. Tem pessoas que postam uma vida perfeita nas redes sociais que não tem nada a ver com a sua realidade. E encanta todo mundo. Você vê uma pessoa, uma mulher com uma foto, a imagem linda, perfeita, quando tira o filtro, misericórdia. Vivendo de aparências, vivendo debaixo de mentiras, sorrisos quando querem se acabar em lágrimas, mas o seu íntimo estão completamente mutiladas por dentro. É exatamente o efeito que Adoni Bezek fazia nos seus inimigos. Pessoas que estavam de pé, mas ao mesmo tempo estavam prostradas. Pessoas que estavam destruídas por dentro, mas ainda conseguia dar um sorriso e enganar com aquele sorriso, como se estivesse tudo bem. Quantas mulheres hoje, que até a gente conhece, que apanha do marido e a gente nunca vai saber porque ela esconde bem isso. É mais difícil. Quantos homens que apanham da mulher? E você olha aquele sorriso dele, e o pobre rei leva tanta colherzada na cabeça. Eu vi um rapaz na rede com a namorada, e ela toda assim, toda bem, e ele: meu amor, você é assim mesmo? Tu vai ser assim sempre? Ela falou: meu. De repente corta e vai para eles casados. Aí tá eles na varanda, um monte de roupa estendida. O cabo também é bruto, ele puxa nas roupas assim, ó, sem tirar o pregador. Aí ela: tu não tá vendo o pregador aí não? Tu não consegue apertar e tirar esse pregador não? Ele: calma, não sabia que tu era assim. Eu não sabia que tu era desse jeito. Ela: como é que pode? Irmão, gritando. Como é que pode? Não tem capacidade de tirar um pregador, fica puxando. Ele: meu Deus, ele lembrou, né, da rede, né? Tu era assim mesmo. Aí eu vi outro casal namorando, né? Ele deitado, esses namoros de mundo, né? Ele deitado na cama, e a mulher: por que tu não pega esse negócio aqui que tá aqui e bota no canto que eu botei? Aí ela: difícil viver assim. Aí ele: ei,
não é minha mãe não. Tu está querendo mandar em mim já igual a minha mãe, é? Ela não tem condições de viver assim não. Sim, mas tu não é minha mãe não. Não fala desse jeito comigo não, irmãos. Aí na rua é um casal perfeito. Você está entendendo? Tem gente que está totalmente destruída e mostra ali que está muito bem, não está. O inimigo não quer destruir eu e você de uma vez. Ele quer arrancar o que nos mantém de pé. Sabe o que é? Coragem, tua identidade, a tua fé. O inimigo quer aos poucos ir mutilando, tirando tudo isso, a sua vontade de lutar, de fazer oposição. E às vezes ele usa pessoas para fazer isso com a nossa vida. Sabe por que roubar a identidade? Os judeus estavam espalhados pelo mundo. Sabe o que os gregos fizeram com o helenismo? Começaram a fazer com que todo mundo só falasse grego. E esses judeus que falavam hebraico tinham uma origem, suas origens começaram a esquecer a sua língua materna, sua língua original. E quando você perde essa identificação, você deixa de ser você. Consegue entender, irmão? Tu perde os valores de gerações que foram passadas até chegar em você. E você perde totalmente a identidade. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos gerados por Deus. Nós viemos de um lugar precioso que é o Senhor. Nós somos povo escolhido por Deus. Nós somos uma nação eleita, não para morar nessa terra, mas para morar no céu. Amém, irmão? E o diabo, ele quer tirar isso de você. Ele quer arrancar esse teu desejo de adorar o Deus verdadeiro. Ele usava esses reis como Manassés e Acabe para prostituir toda uma nação. Quando Elias estava ali no Carmelo, o que é que ele falou? Está diante de vocês, ou vocês adoram a Baal, ou vocês adoram o Deus de Israel. E ficava aquela divisão ali. E a Bíblia diz que Elias ali, só zombando, os profetas de Baal o dia inteiro. Tinha hora que eles gritavam, rasgavam as vestes, se cortavam para Baal responder nada. Tempo sem chover, todo mundo desesperado. De repente vem um fogo do céu, recebe ali o sacrifício, destrói ali tudo ali que tem ali, consome. E para finalizar, Elias faz com que aconteça o quê? Caia chuva. Deus verdadeiro que faz cair chuva. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que Baal era o Deus da chuva, da provisão. E não era, irmão. Quando a gente coloca e deposita a nossa fé no lugar errado, vai dar errado. Então o diabo quer isso. Quer que a tua fé, que a tua coragem, que a tua disposição seja colocada em outro lugar, irmão. Porque ele deixa os inimigos adormecidos. Tem pessoas que não deixam marcas no seu corpo, mas deixam feridas na sua alma, que tiram totalmente o seu equilíbrio, que não permite mais seguir na sua caminhada. Tem pessoas que estão cheias de mágoa dentro do coração. Isso impede de prosseguir, de continuar caminhando. De você foi tirada a possibilidade de empunhar uma espada, de usar armas para atacar e se defender. A força, a disposição foi tirada quando houve a mutilação. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Amém ou não amém? Então o final dessa história traz um alerta pesado. Quando Adoni-Bezeque foi derrotado, ele colheu exatamente o que ele havia plantado. E diz no versículo 7. O que é que fala no versículo 6? Coloca aí, presbítero. Olha o que acontece no versículo 6. Adoni-Bezeque fugiu,
Mas eles os perseguiram, prendeu e fizeram o que com ele? Cortaram o polegar das mãos e o do pé. E aí caiu a ficha para ele. A gente planta, a gente colhe. Alguém tem pé de fruta na tua casa? Ninguém tem. Acerola? Quem é? Tu já colheu maracujá do pé de acerola? Tu acha que pode sair um pé de umas manguinhas dali? Sai não. Vai sair acerola. Ele caiu na realidade. Olha, 70 homens eu mutilei. E agora estou eu aqui, ó. Ele dizendo no versículo 7: assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Então, irmãos, para terminar aqui, ó, tem pessoas que vivem quebrando as outras. Tem pessoas que vivem mutilando as outras. E sabe por quê? Porque essas mesmas pessoas estão destruídas e mutiladas por dentro. E elas não querem ver outras pessoas prosperando, crescendo, desenvolvendo. Irmão, nunca fala teus sonhos, teus planos para todo mundo, não. Porque nem todo mundo quer ver você bem, não. Nem todo mundo quer te ver sorrindo. Mas um sorriso verdadeiro. Não um sorriso verdadeiro para quem está do teu lado aí, tá? Um sorriso, né? Dá um sorriso aí de quem está salvo em Jesus aí. Quero ver sorriso lá no céu, irmão. Imagina de lá sempre. Oh, alegria. Então, irmãos, quando a gente passa a dar ouvidos a quem não quer ver a gente bem, nós estamos fadados a ficar que nem elas. Tudo começou aqui com Judá, com o povo, as tribos consultando quem Deus, Senhor, o que nós devemos fazer. E aí Deus diz: faça isso aqui. Primeiro vai a tribo de Judá, e depois eu dou mais direcionamento. E não nem tudo vai se realizar no nosso tempo. A Bíblia diz que Deus prometeu que Abraão seria pai de uma multidão. Ele viu essa multidão? Não. A Bíblia diz que Deus daria a terra prometida. E quem levou o povo à terra prometida? Moisés. Moisés viu a terra prometida, só viu, não tomou posse. Então muita coisa que Deus promete, Ele vai realizar ao longo do tempo. Ou Ele pode realizar logo. Tudo é da vontade de Deus, irmãos. A gente não está no domínio da linha do tempo para ver além, lá na frente, não. Mas Deus está fora da linha do tempo e Ele tem uma visão de fora do que acontece para essa humanidade. Fecha os teus olhos. Oh, Jesus maravilhoso. Obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe à tua igreja nessa manhã. Que essa palavra, Senhor, venha edificar as nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, venha fazer-nos refletir, Pai, a respeito de que rumo nós temos tomado, de que vozes que nós temos ouvido, Senhor, de que caminhos que nós temos trilhado. A tua palavra que foi clara em dizer, Senhor, que tudo será retribuído aquilo a quem foi feito, meu Pai. Se eu fiz algo, eu vou responder por aquele algo que eu fiz. Se eu machuquei alguém, Senhor, será cobrado por eu ter machucado alguém, Senhor. Por mais, meu Deus, o tempo possa enganar, possa ludibriar e achar, Senhor, que nada vai acontecer, mas vai, meu Pai. Então, Senhor, abra os nossos olhos para que a gente possa ver, meu Pai, a tua vontade, para que nós possamos tomar as melhores decisões, para que nós venhamos falar aquilo que teu Espírito coloca nos nossos lábios para nós falarmos, meu Pai. Que nós sejamos instrumentos para abençoar, Deus, não para destruir. Que nós sejamos instrumentos para
colocar de pé, Senhor, mas não para colocar no chão, meu Pai. Que nós sejamos assim na Tua presença, Senhor. Que nessa manhã, meu Pai, essa palavra venha produzir frutos no nosso coração. Partindo da minha vida, a partir da vida desses irmãos também, meu Pai. Que nós tenhamos a consciência de que a Tua palavra nos dá esclarecimento, nos dá vida, nos dá direção. A Tua palavra, Senhor, abriu os nossos olhos e hoje nós podemos ver, meu Pai. Nós podemos ver a Tua vontade. Nós podemos sentir a Tua presença, Senhor. E nós somos gratos por tudo isso, meu Pai. Que nós sejamos, Senhor, cristãos que vivem realmente, Senhor, o Teu Evangelho. Que nós venhamos viver assim como os Teus apóstolos viveram, Senhor, dando a vida pelo Teu Evangelho para que ele fosse pregado em todos os lugares, meu Deus. Que nós sejamos a boca que vai proclamar essas verdades aonde nós estivermos. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja do Senhor Jesus diz amém. Fica de pé aí, irmão. Você está cheio da presença de Deus. Dá um recado aí. Reunião dos mudou, né? 4 horas agora, né? Reunião dos intercessores às 4 horas no dia 6. Só esse recado. Jurandir de novo. Foi quarta-feira não? Já orou? Não. Quarta-feira não estou orando por ti, não foi? Já está orado. Já foi abençoado. Ou está aniversariando de novo? É de novo. É de novo. Irmão, estender a tua mão para a tua casa. Senhor Deus maravilhoso, nós somos gratos, Pai, por esses momentos aqui na tua casa, onde estamos em comunhão com os nossos irmãos, aqueles que não poderão vir por seus motivos, porque viajaram, porque estão doentes, porque estão desanimados. Senhor, que tu coloques, meu Pai, a tua mão poderosa sobre essas vidas. É o que eu te peço. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, Senhor. Aplica o teu sangue precioso sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja vitoriosa do Senhor diz amém.